Olá, boa noite. Já estamos no ar, Jornal Jovem Pan para todo o Brasil. Os destaques desta segunda-feira. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. O titular da pasta da Fazenda, Fernando Haddad, declara que está feliz pela oposição lembrar dele como o ministro que teve coragem de taxar o andar de cima. A fala foi feita em uma entrevista ao portal UOL. Acompanhe o trecho. Então, eu assumo que essa turma que não pagava imposto, sim, voltou a pagar. Então, se a oposição quiser bater bumbo em torno disso, be my guest. Estou feliz de vocês lembrarem que eu sou o ministro da Fazenda que teve coragem de taxar o andar de cima, de cobrar condomínio de quem mora na cobertura e não pagava. É isso mesmo, é assim que eu vejo a sociedade brasileira. Quem é muito rico e não pagava imposto, agora está entendendo que vive em sociedade. O ministro da Fazenda falou sobre outros temas que nós traremos como destaque aqui no Jornal Jovem Pan, como, por exemplo, a atuação do Banco Central no caso Master e também as pretensões políticas dele nesse ano de 2026. Vou chamar já as nossas comentaristas aqui nos estúdios, Denise Campos de Toledo e também Dora Kramer. Eu começo por você, Denise. Boa noite para você, bem-vinda sempre. E essa fala do ministro, ele muitas vezes foi rotulado, né, como o ministro que subia impostos, mas ele, ao que tudo indica, leva numa tranquilidade, numa boa, é isso? Boa noite, Tiago. Boa noite, Dora. Boa noite a você que nos acompanha. Com tranquilidade, sim, Tiago, porque esse era o objetivo de governo. O governo falava sempre em taxação de quem tinha incentivos, de quem pagava menos tributos. Então, ele citou, inclusive, o ministro que taxou as offshores, fundos fechados, dividendos, bets, os bilionários. Teve, sim, cargas recordes de aumento de impostos. A grande questão, na verdade, não é nem o aumento de impostos. O grande questionamento por parte de quem critica a gestão das finanças públicas é em relação aos resultados obtidos. O governo conseguiu avançar muito em arrecadação, só que os gastos aumentaram também, e isso foi, de certa forma, não dando garantias quanto ao controle da dívida pública, que continuou crescendo, não se gerou superávites necessários para diminuir a dívida, que também teve pressão dos juros elevados, mas, na verdade, a grande crítica é o gerenciamento geral das finanças públicas, mas também faz parte da postura de governo. O governo defende os estímulos à sociedade, o maior reequilíbrio da renda, então pagamento de benefícios, reajuste real do salário mínimo, isso pesa bastante no orçamento e tem um aspecto político, né? Não vamos esquecer que uma boa fatia do orçamento vai para as emendas parlamentares, então a Haddad não se importa muito em relação a isso. Falamos do Master agora ou só depois? Pode dar uma palhinha, daqui a pouquinho o Matheus Dias vem com as informações, pode acrescentar. E outra coisa que chama atenção, porque a CVM é uma autarquia ligada ao Ministério da Fazenda e a Haddad, na entrevista, defendeu que o Banco Central comece a trabalhar na regulação e fiscalização dos fundos de investimento, isso depois das últimas operações que envolveram o Banco Master, a liquidação da REAG Investimentos, a empresa que passou a administrar os fundos pela REAG, depois que ela já teve no ano passado operações na Operação Carbono, com supostas ligações com o PCC. Então, ele defende que o Banco Central amplie a área de atuação dele nessas fiscalizações para que tenha maior controle, de acordo com o ministro, seguindo modelos usados pelos bancos centrais no exterior. Muita irregularidade foi detectada nos fundos de investimento, formas de inflar o patrimônio desses bancos, e a Haddad já falou, inclusive, que pode ser o maior escândalo financeiro da história do país, isso no caso do Banco Master. Então, ele mais uma vez deixou implícito o apoio a Gabriel Galípolo, e ele disse que ele herdou esse abacaxi, na verdade, da gestão anterior do Banco Central. Ele usou essa expressão, herdou um abacaxi. Dora Kramer, boa noite para você, bem-vinda. Quando o ministro da Fazenda fala que está feliz em taxar os mais ricos, cita as bets também, ele coloca no meio, né, nessa discussão, a questão política dele, né? Ele sabe sair de qualquer crítica que eventualmente possam fazer a ele nesse ano eleitoral. Ninguém sabe o rumo que ele vai tomar, não é, Dora? Bem-vinda. Boa noite, Tiago, boa noite, Denise, boa noite a todos. Pois é, quando você diz ele coloca no meio a questão política, não, ele coloca na frente de tudo a questão política. Você vê
que ele fala das taxas, mas é seletiva a abordagem, né? A taxa do andar de baixo, por exemplo, a das blusinhas, ele sequer toca, mas ela está no bolo dessa história de taxar. É um discurso esse que ele faz sejam bem-vindos a essa denominação, porque eu tive coragem de taxar o andar de cima, etc. É um discurso já no feitio da campanha eleitoral, da qual ele vai participar, seja como candidato, seja como coordenador da campanha à reeleição do presidente Lula, que é o que ele diz preferir. Então, o Haddad já tem um tempão que ele está fazendo, fez essa inflexão totalmente política. Lá no primeiro ano, a gente lembra que ele era o querido do mercado financeiro, mas não era bem tratado no PT. O PT fazia muitas críticas a eles. Em determinado momento, o Haddad faz uma inflexão, eu localizo isso no final de 2024, início de 2025, ele faz essa inflexão mais para a política, começa a fazer, todas as falas dele têm um cunho político, partidário, eleitoral, e aí o PT abraça ele. Por isso que eu estou achando também difícil ele escapar de ser candidato.